Atos capítulo 9. Os que encontraram pode dizer amém. Aleluia. Versículo 31. Posso ler o verso 31? Em toda a região da Judéia, Galiléia e Samaria, a igreja estava em paz. Ela ficava cada vez mais forte, crescia em número de pessoas com a ajuda do Espírito Santo e mostrava um grande respeito pelo Senhor Jesus Cristo. João, capítulo 2, 1 João, lá pertinho de Apocalipse, capítulo 2, verso 15, está escrito: não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E no verso 16 diz: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Quer dizer, o que é amar o mundo? É abraçar o que no mundo há, o que o mundo oferece. Por exemplo, o sensualismo. Sensualismo é a mesma coisa de concupiscência. O sensualismo da carne, o sensualismo dos olhos e a soberba da vida são libertinagens, são crápulas, são devassas que destroem as pessoas e levam para longe de Deus. Agora você está em 1 João, agora você vai para o capítulo 5. 1 João vai no 5 agora, capítulo 5. Que bonitinho, tanto jovem desse lado ali, né? João 5,4. Porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a mensagem que vence o mundo, a nossa fé. Quer dizer, se eu nasci de novo, fui lavado e remido no sangue do Cordeiro, e sou mais que vencedor. E o mundo jamais me vencerá enquanto eu permanecer em Cristo. Repita aí vocês, João, capítulo 5, verso 4. Eu quero tomar como tema da palavra nesta noite, é uma mensagem pequena, mas ela tem o tema de a igreja e o mundo. O que eu falei mesmo? Qual é o tema do sermão nesta noite? A igreja e o mundo. Antes de se assentar, cumprimenta o seu irmão e fala para ele assim: eu vim para cultuar ao Senhor. Para cultuar ao Senhor. Pode assentar, quem tem o seu lugar. Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. Agora eu gostaria que vocês que estão lá atrás não conversassem, não conversassem, prestassem bem atenção na palavra de Deus, porque a palavra de Deus é alimento para nossas almas, certo ou não? Outra coisa, você é um povo vivo, você é um povo pentecostal, você não é aquele povo morto, você não é aquele povo parado. No momento da mensagem, a palavra está falando com você, você não está proibido de glorificar a Deus. Você não está proibido de aplaudir no momento que você sentir o poder do Espírito Santo. Amém? A igreja é o lugar de você adorar a Deus. A igreja é o lugar de você louvar a Deus com alegria. A Bíblia diz que nós temos que celebrar o Senhor com tristeza. Você veio fazer o que na igreja? Celebrar ao Senhor com alegria. Então nada de cara emburrada. Está com dor de cabeça? Adora a Deus a si mesmo. Está com dor nas costas? Adora a Deus a si mesmo. Está com a dor no joelho? Adora a Deus a si mesmo. Quanto mais você adorar a Deus, mais o mal vai desaparecer da sua vida. Porque onde Deus está, o mal não tem poder para operar. Fala para o seu irmão assim: eu vou ouvir uma palavra sobre a igreja e o mundo. Glória a Deus.
Deus criou a terra, ou Deus criou os céus e a terra. Na terra, como eu tenho falado, Deus criou tudo o que ele precisava. E para completar a obra das tuas mãos, ele cria a coroa de toda a criação, de toda a sua criação na terra, que é o homem. Diga amém. O homem foi feito à imagem e à semelhança de Deus e colocado na terra para administrar e também dominar. Deus, conhecedor de todas as coisas, pastor Sérgio, vendo que o homem é falho, que o homem ia cair, ia tropeçar, Deus avisou o homem do perigo. Deus avisou o homem que havia perigo. Deus avisou o homem que ele tinha que vigiar, que ele tinha que estar atento. Porém, com o passar do tempo, o homem, por não vigiar, como você conhece a história, como você conhece a palavra, o homem acaba caindo no laço do passarinheiro. E caindo, foi expulso, condenado a sofrer as consequências do erro cometido. Posso ouvir um amém? Daí então toda a perdição invade os quatro cantos da terra. E tudo se complica. Deus então resolve destruir toda a carne que criou, desde o homem até o animal. E recomeça tudo com Noé e sua família. Digam amém. Mais uma vez a terra é povoada. Deus olha no meio daquele povo que havia crescido, que havia multiplicado. Ele encontra um homem que, como Noé tinha achado graça no passado, Deus achava agora um homem que também procurava conhecer o Deus. E esse homem era Abraão. Esse homem se chamava? E Abraão é conhecido até nos dias de hoje como o pai da fé. E ele mostrou ao mundo que sem fé é impossível agradar a Deus. Digam amém. A mensagem de Abraão deu resultado. A mensagem de Abraão deu resultado porque dela veio Moisés, veio Davi, veio Daniel e muitos outros vieram a esta terra. Mas você sabe, amado, que é sabido que o mundo sempre odiou a verdade. O mundo sempre lutou contra a verdade. O mundo jamais quer que a verdade avança, vai adiante, vai à frente. 4.000 anos se passaram. Deus, vendo a situação complicada do planeta, Deus envia quem? Deus envia a pessoa mais especial do seu reino. E quem sabe o nome dela, diga o nome dela bem alto. Outra vez. Deus envia o seu Filho Jesus com a finalidade de salvar a humanidade que estava perdida. E além de salvar a humanidade perdida, implantar na terra a sua igreja. Diga amém. E esta igreja hoje sou eu. Esta igreja é você. Esta igreja é todo aquele que nasceu de novo. Essa igreja é aquele que se entregou a Jesus. E quem se entregou a Jesus, levanta as mãos para cima. Então diga, eu sou de Jesus. Portanto, amado, a igreja é o corpo de Cristo. Que privilégio, você é membro do corpo de Cristo. Fala para o seu irmão, você é membro do corpo de Cristo. A igreja é o veículo, é a condução, é a bússola que mostra o certo e o errado. Repito, a Bíblia é o veículo, é a condução, é a bússola que mostra o certo e o errado. Por isso, é apenas a introdução. Por isso, quero salientar nesta noite 3 pontos fundamentais da igreja e o mundo. Diga amém. Primeiro, a igreja no mundo. Fala. Segundo, o mundo na igreja. Terceiro, quem é a igreja? Então vamos lá para o primeiro. O primeiro que é mesmo? A igreja. Segundo, o mundo. E terceiro, quem é a igreja? Diga aleluia.
A igreja no mundo, qual é a finalidade da igreja no mundo? Reverter as situações caóticas que crescem assustadoramente. A missão da igreja é pregar o evangelho a toda criatura. A igreja é a candeia, é a lâmpada. O mundo é trevas, o mundo é escuridão. A humanidade está perdidamente caminhando sem direção. O maligno, ele cegou o entendimento de todos para não entender nada acerca do reino de Deus. A igreja está no mundo para mudar esse quadro. A nossa missão como igreja é abrir os olhos dos cegos. E quem estão cegos? Quem está cego? Todo aquele que vira as costas para Deus. Todos aqueles que não dá a mínima para a palavra de Deus. Por que eles estão cegos? Porque a Bíblia diz que o diabo cegou o entendimento de todos para não entender nada de Deus. Você está aqui hoje servindo a Deus, porque esta cegueira que o diabo colocou foi eliminada no momento que você se entregou a Jesus Cristo. Fala para o seu irmão do lado, você não é mais cego. Você é de Jesus. Igreja, o mundo é um beco sem saída. O mundo precisa de luz. E a igreja é a saída. Posso ouvir um amém? Jesus pregou para as prostitutas, Jesus pregou para os ladrões, Jesus pregou para os criminosos, para os corruptos, e não se contaminou. Este é o nosso dever como igreja. Infelizmente eu vejo alguns pastores e membros que entram na política. Eu não sou contra entrar na política, mas eles entram, e quando chega lá em cima no poder se contaminam. Eles não conseguem transmitir o que eles têm para os que estão contaminados. Eles são contaminados e a vida passa a ser uma vida depravada. Existem alguns que conseguem, mas a maioria acaba caindo. Amado, qual é a missão da igreja? É mudar esse quadro. Jesus pregou para esse povo e não se contaminou. Nós temos o poder de ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, se beber alguma coisa envenenada não lhe fará mal algum, e porão as mãos sobre os enfermos, e os enfermos ficarão curados. Ele deu poder para a igreja, e quem é a igreja diga aleluia. Diga graças a Deus. Amados, qual foi a missão da igreja primitiva no passado? Era fazer esse papel, era pregar para aqueles que estavam no erro, para aqueles que matavam, para aqueles que roubavam, para os corruptos. A igreja fazia esse papel, e além disso elas iam de casa em casa, de lugares em lugares, além do templo, mudando o rumo da história daquele povo. Agora olhe para mim. O tempo dos profetas passaram, já foram. O tempo dos apóstolos já se foi. Agora é o nosso tempo. Vira para o seu irmão e fala assim: agora é a nossa vez. Fala para ele assim: agora é o nosso tempo. Nós temos que pregar, nós temos que evangelizar, nós temos que ganhar almas. Homens ganham homens, ou mulheres, mulheres ganham mulheres, e aí jovens ganham jovens, adolescentes e assim por diante. Se nós não trabalharmos, o mundo vai trabalhar. Lá em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16 está escrito: se anuncio o evangelho, não tenho que me gloriar, pois sobre mim pesa esta obrigação, porque ai de mim que não pregar o evangelho. Deus não te chamou só para esquentar banco. Deus não te chamou só para esquentar cadeira. Você tem que estar mesmo na igreja, nos cultos, principalmente aos domingos, dando glória, louvando, exaltando a Deus, porque você tem que cultuar. Mas você também tem tempo para você falar de Jesus. Não tenha vergonha de falar de Jesus, porque Jesus te salvou para você salvar. Diga aleluia. Se você conhece o evangelho, sabe quem é Jesus e tem vergonha de falar, no mundo espiritual você vai ser considerado inútil. E Deus não te chamou para ser inútil. Você é útil. Diga aleluia. Fala para o seu irmão assim: você foi chamado para fazer a diferença.
Fala assim, a minha missão como igreja no mundo é fazer a diferença. É para mudar esse quadro tão caótico que cresce assustadoramente. Eu vou pular por causa do tempo. Segundo ponto, que é mesmo? Nós falamos agora a igreja no mundo. E agora? O mundo na igreja. O mundo na igreja é contrário à palavra de Deus. Contrários aos ensinamentos de Jesus Cristo. Veja bem, vivemos dias em que o mundo está entrando dentro das igrejas. As coisas que o mundo faz lá fora, às vezes a igreja quer copiar, quer fazer igual. E Deus não agrada desse tipo de coisa. E além disso, a imoralidade, rebelião, desrespeito tem invadido as igrejas dos dias de hoje. O mundo não pode entrar na igreja. A igreja pode entrar no mundo. Porque a igreja é santa, a igreja é imaculada. A igreja foi comprada, lavada e remida no sangue do Cordeiro. Diga aleluia. Uma outra coisa, o cristão não pode copiar as coisas do mundo e trazer para dentro da casa de Deus. É falta de luz na vida dele. Por outro lado, nós temos que entender que às vezes o depravado entra na igreja com a finalidade de contaminar a todos. E a igreja tem que ficar atenta, a igreja tem que vigiar. Qual é a nossa missão como igreja? É impedir a ação e mostrar a essa pessoa, amém? O segredo da vida. Nossa missão é mostrar para aqueles que estão nas trevas o segredo da vida. Porque você é luz. Jesus disse, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Jesus disse, enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Mas lá em João 20, ele diz assim, mas como o Pai me enviou, assim como o Pai me enviou, eu estou enviando vocês também. Quer dizer, Jesus disse, enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Agora, Ele nos enviou, nós somos a luz do mundo. O mundo só vai enxergar a luz em nós. Ele vai ver o brilho do seu rosto. Através das suas palavras, através das suas ações, eles vão ver a luz de Cristo na sua vida. Diga aleluia. Uma jovem, ela nasceu na igreja, cresceu na igreja, e quando ela estava na idade de 18 anos, ela conheceu um rapaz. E começou a namorar, mas o rapaz não queria nada com Deus. E os pais avisaram, disseram assim, olha, você está namorando um cara que fuma, que bebe, um cara que gosta das farras, das baladas, um cara que só vem na igreja com você só porque namora com você, você tem que cuidar, abre os olhos. Não, eu vou ganhar ele para Jesus, pode deixar. Eu vou ganhar ele para Jesus, pode deixar. E não conseguia ganhar. Namoraram 3 anos. O ímpio namorando com a serva de 3 anos, indo na igreja, e toda vez que o pastor pregava, fazia apelo, muita gente se levantava, aceitava Jesus, mas ele nem ouvia, porque a mensagem entrava por aqui e saía por aqui. Entrava por um lado e saía pelo outro. Ele não dava a mínima. Ele não estava interessado a receber Jesus Cristo. Porque quem não recebe Jesus está frito. O inferno todo dia recebe pancada de pessoas. Pessoas que partem desse mundo sem Jesus. Mas se você tem Jesus, você tem tudo. Pergunta ao seu irmão do lado, você entendeu? No final do 3º ano, ficaram noivos. Foi aquela festa. E assim que ele ficou noivo daquela jovem, olhe para mim, assim que ficou noivo daquela moça, ou seja, assim que aquela moça ficou noiva daquele rapaz, ele não quis mais vir à igreja. Olhe para mim. Ele vinha, trazia ela na porta da igreja e deixava ela ir embora. E dizia, querida, eu volto para te pegar, porque eu tenho umas coisas para resolver. Mentira pura. E foi um ano assim. O pastor pregou para ele mais uma vez, particular, e disse, meu rapaz, a moça nasceu aqui, é filha da igreja, de Deus. A moça é filha de família cristã, e você já está
há 4 anos com ela e você não se entregou. Será que, o que está existindo, que está impedindo a palavra entrar no seu coração? Ele disse, não chegou a hora, não chegou a hora, não chegou a hora. Marcaram o casamento. No final do 4º ano foi o casamento. Aquela festa, a igreja estava bonita, repleta, multidão, o casamento, porque a moça era conhecida, foi a igreja em peso. Aí entrou as crianças, aqueles que as damas, a mão, entrou novamente. Daqui a pouco entrou o noivo com a mãe, ficou ali do lado. Aí daqui a pouco entrou a noiva, ela foi entrando, chegou no altar, o pastor pregou, transmitiu a palavra, falou tudo. Aí quando chegou na hora do juramento, o pastor disse, eu não me lembro o nome, vamos dizer um nome qualquer, o Filomeno. Você aceita a Josefina como sua legítima esposa? Porque na história não fala o nome dela, nem o nome dele. Você aceita a Josefina como sua esposa? Aceito. Promete viver com ela segundo o que foi ordenado por Deus na santa comunhão do casamento? Sim, prometo. Você promete amá-la, honrar, e você falando? Prometo. Aí quando ele fala promete, ele vai virar o microfone para a moça, para fazer a pergunta para ela. Aí ele vai rapidinho no ouvido dela, bem rapidinho assim. Aproveita bem a festa hoje, o seu casamento, que é o último dia. O senhor na igreja. Aí ela regalou os olhos assim para ele, e ficou já sem sangue na pele, no rosto. E o pastor virou para ela, Josefina, nem falou nada, olhou para o pastor. E falou, você quer receber o Filomeno como seu legítimo esposo para viver com ele conforme o que foi ordenado por Deus no santo estado do matrimônio? Aí todo mundo de silêncio na igreja. Ela, não. Imagina aquele silêncio, a moça fala não, né? Não. Aí ele virou para ela, querida, o que aconteceu com você? Ela, não aceito, porque você acabou de falar para mim agora que para mim aproveitar bem o dia de hoje, bem essa festa, porque é o meu último dia na igreja. E eu, como cristã, serva de Deus, eu não vou trocar Jesus por você. O casamento está acabado e saiu do altar na frente de todo mundo. Agora imagina a vergonha para todos. O casamento não aconteceu, ela não quis. Porque agora ela abriu os olhos que o cara não queria Jesus mesmo. E a finalidade dele era arrancá-la da igreja. Você aproveita bem que é o seu último dia. O ímpio que não quer nada com Deus, ele entra na igreja para tirar você da igreja e levar para o mundo. Mas a sua finalidade como cristão é fazer com que o mundano conheça a verdade e abra o coração para Jesus. Se você vê que ele jamais quer nada com Deus, dá um tchau para ele, porque Deus tem alguém especial para você. Se você arrumar uma moça também que não é cristã, você está aqui na igreja, pode ter certeza, se ela não receber Jesus, vai ser problema o resto da sua vida. Por esta razão, abre os olhos e deixa Cristo estar em primeiro lugar na sua vida. Ele tem a pessoa certa para você na hora certa, a pessoa que vai fazer você feliz por toda a sua vida. Fala para o seu irmão do lado, você está entendendo? Fala para ele se você ouviu. Fala para ele assim, para ele ou para ela. Fica esperto, hein? Os jovens mundanos têm levado os jovens cristãos de volta para o mundo. E no mundo acabam entrando na vida do crime, no tráfico, no roubo. Está me entendendo, igreja? Na prostituição e coisas piores do que isso. E cristãos acabam se perdendo lá no mundo. Cuidado. O mundano que não quer se converter, ele quer levar você de volta para o mundo. Deus não te chamou para viver uma vida de contaminação, para você viver se contaminando no meio dele. Deus quer que você vá lá, mas com o objetivo de trazer. Jesus entrou na casa da prostituição, Jesus entrou lá no meio das prostitutas, Jesus entrou lá no meio daquelas pessoas que jogavam, Jesus entrou em lugares que as pessoas diziam assim, mas Jesus não está entrando na casa daquele fariseu, aquele ladrão.
Jesus entrava com a finalidade de resgatá-lo, de salvar, de trazer, de dar vida. A missão da igreja é essa: trazer aquele que está morrendo nas drogas, trazer aquele que está perdido, trazer aquele que está doente, trazer aquele que está totalmente dominado pelas drogas. Deus te chamou para isso, e não para ser contaminado por ele. Você que tem que fazer a diferença, sabe por quê? Porque você é luz. Quem é luz, levanta as duas mãos e fala: eu sou luz. Então aplauda o nome de Jesus. Os jovens cristãos são a luz, ou seja, os jovens cristãos são luz. E como luz tem que brilhar. Diga aleluia. Você é salvo para salvar. Fala para o seu lado: você foi salvo para salvar. Salvar o quê? Os perdidos, aqueles que estão nas trevas. E não ser levado por eles. Quem está entendendo, fala amém. A nossa missão como igreja é entrar no mundo e não o mundo entrar em nós. Quem entendeu, fala amém. Então vamos todo mundo juntos falar agora. A nossa missão como igreja é entrar no mundo, resgatar os perdidos, e não o mundo entrar em nós. Diga aleluia. Então aplauda o nome de Jesus mais uma vez. Eu vou passar já para o final. Terceiro, o que é mesmo? Quem é? A igreja. A igreja, como eu disse, sou eu. A igreja é você. A igreja somos nós. Fala para o seu lado: eu sou igreja. Amém? Então todos nós somos membros do corpo de Cristo. E o corpo de Cristo é a igreja, porque a Bíblia fala assim que a igreja é o corpo de Cristo. Meu irmão, você é membro do corpo de Cristo. Fala para ele assim: meu irmão, você é membro do corpo de Cristo. Fala para ele: de Cristo. Você é membro do corpo de Cristo. Então fala bem alto para o inferno ouvir: eu sou membro do corpo de Cristo. Diga aleluia. Jesus é o cabeça da igreja. A igreja é o corpo de Cristo. E como corpo de Cristo somos mais que vencedores. Lá em Mateus capítulo 16, versículo 18, está escrito: e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Ou seja, as portas do inferno não prevalecerão contra o meu corpo. Diga aleluia. Se as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, disse Jesus, contra o teu corpo, que somos nós, então somos mais que vencedores. Diga aleluia. Então por que temer? Se Jesus diz que as portas do inferno não prevalecem contra a tua igreja, então por que ter medo? Por que não evangelizar? Por que não falar de Jesus? Por que não correr e falar desse amor tão poderoso? Veja o que a igreja pode fazer. Onde estava Pedro? Onde estava Pedro? Na prisão. Onde estava? E não foi a igreja toda, foi apenas uma parte da igreja, porque eles se reuniram numa casa. Quando se reúne numa casa, é porque são poucas pessoas, era uma parte da igreja, eram poucos membros do corpo de Cristo. Amém? É só apenas uma parte. Olha o poder da igreja. E ali eles oram, e a oração deles sobe ou não sobe? Vai lá nos céus. Para você ver que quando você dobra os seus joelhos para falar com Deus, ainda que você fala baixinho lá, cochichando, para o irmão da esquerda não ouvir, para o irmão da direita não ouvir, Deus está ouvindo alto e claro lá no seu trono. Ele está ouvindo as tuas palavras e está providenciando a resposta, está providenciando a bênção, porque Ele ama os seus filhos e tudo que Ele quer é providenciar o bom e o melhor para os seus filhos. Os que procuram andar reto nos seus caminhos, Deus providencia o bom e o melhor para eles. Posso ouvir um amém? Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. O anjo chega lá na cadeia, arrebenta as algemas,
Tira Pedro de lá. Eu posso olhar no mundo espiritual, eu posso voltar atrás, eu posso viver essa cena. Pedro saindo daquela madrugada, o dia já estava quase amanhecendo, talvez umas 5 horas. Dava para ver a barra do dia nascendo bem distante, um pouco escuro e um pouco claro. E ele parecia que estava meio dormindo, e a igreja lá orando: Senhor, tira Pedro da prisão, Senhor, livra ele da morte, Senhor. E o povo clamando, e ele não sabendo que a igreja estava orando, mas já vai ele, acompanhando um homem que disse: vem, ele foi acompanhando. Quando chega para o lado de fora que saiu, ele sem entender nada, aquele anjo despede e diz: você está livre, vai embora. Quando aquele homem desaparece no ar, então ele acorda de verdade e diz: não é uma visão, é o anjo veio me libertar. Aí ele vai, quando chega lá na casa daquele pessoal que estava orando, bate na porta, a menina chamada Rod, ela ouve e diz: é Pedro. Mas os que estavam orando não acreditavam. Isso é o que acontece nos dias de hoje. Às vezes você está orando para resolver um problema e Deus já resolve, e de repente você abre os olhos e diz: mas já resolveu? As portas já se abriram? Aleluia! As portas se abriram, digam aleluia. Quando eles abriram a porta que viram que era Pedro, então eles acreditaram. A oração verdadeiramente cruzaram as nuvens e as estrelas e entrou no trono de Deus, e ele enviou a libertação. O homem está aqui salvo. O poder da igreja. O que a igreja pode fazer? A igreja pode fazer muito e muito na vida daqueles que estão perdidos. Amém? O poder da igreja. A igreja pode fazer coisas que você vai ficar perplexo. Será que já aconteceu? Será que... Porque Deus responde à oração do justo. Amém? Por favor, quando você, igreja, for orar, não ore duvidando. Não ora o que mesmo? Duvidando. Fala para ele: não duvide. Quando você orar, fala para ele: quando você orar, ora com sinceridade. Nada de dúvida, porque Deus quer te abençoar. Diga graças a Deus. Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. A igreja que tem poder é a igreja que ora. A igreja que tem poder é a igreja... Não é só o pastor tem que orar, mas a igreja também precisa orar. Eu quero concluir a minha palavra dizendo: nós estamos vivendo uma época tão difícil. Se Deus, se Jesus, se o Senhor não abreviasse esses dias de uma carne, olha, está escrito a palavra de Deus lá em Marcos capítulo 13, versículo 20. Se o Senhor não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos que escolheu, abreviou aqueles dias. Quem acha que foi escolhido por Deus, fique de pé e dê uma salva de palmas para ele. Quem acha que foi escolhido? E dê um brado de vitória: eu fui escolhido. Outra vez. Aleluia. Glória a Deus. Nós fomos escolhidos. Eu fui escolhido, por isso que eu estou aqui. Você foi escolhido, por isso que você está aqui. Você foi escolhido, por isso que você está dando glória a Deus. Você foi escolhido, é por isso que você ora. Você foi escolhido, é por isso que você evangeliza. Você foi escolhido, é por isso que você participa de toda a programação da igreja. Você foi escolhido para exaltar o nome do Senhor Jesus. Agora, concluindo, se alguém, amém, no nosso meio está envolvido com coisas arriscadas, preste bem atenção. Isso pode lhe custar a vida. Mude, transforme, cai fora daquilo que você está fazendo erradamente enquanto há tempo. Deus quer fazer um conserto na sua vida. Você é igreja, você não é mundano. Deus não te chamou para viver no mundo. Ele te tirou do mundo para você servir a Ele. A sua missão é tirar os que estão no mundo e trazer para os braços de Cristo. Como cristão você tem que amar. Como cristão você tem que interceder. Como cristão você tem que orar. Como cristão você tem que fazer a vontade de Deus. Coloca a mão à altura do seu coração e fala assim comigo: Pai, reconheço que sou membro do corpo de Cristo. Eu reconheço que sou igreja e a minha missão é salvar os que estão perdidos.
A minha missão é entrar no mundo e resgatar os que estão perdidos. O Senhor me chamou para dar vida aos que estão morrendo. Em nome de Jesus. Aleluia. Agora você vai abrir a sua boca agora, não vai orar, falar o que eu estou falando. Você vai falar com Deus. Você agora vai fazer uma oração, reconhecendo que você é igreja, reconhecendo que você está no corpo de Cristo. Você é membro do corpo de Cristo. E como corpo de Cristo, você tem que glorificar ao Deus Todo-Poderoso. E eu quero ouvir você abrir a sua boca. Jovem, adolescente, senhores e senhora, nós estamos num lugar onde adoramos ao Senhor. Deus Pai Todo-Poderoso, aqui está a tua igreja, Senhor, reunida.